E a gente começou a discutir a nível acadêmico com os colegas, né, do México, de Portugal, pessoas que já trabalham um tempo com isso, sobre essa visão terapêutica, sobre a questão do pensar. Acredite ou não, Osmar, o pensar ele interfere na questão da nossa saúde. E o pensar é uma construção bem complexa. É o que a gente pode discutir aqui em relação a isso. Posso te dar um exemplo. Vamos falar sobre a questão da parte física do pensar. Parte física, né? O que significa o pensar na parte física? Nós somos um conjunto de moléculas, células, né? Só para você ter uma ideia, nós somos aproximadamente 37 trilhões de células no nosso corpo. E essas células, de fato, elas interagem, elas têm uma dinâmica, e isso é importante ressaltar. Então, o que acontece no organismo em relação à construção de ideias, vem com reações que a gente chama de reações bioquímicas, né? E essas reações, elas interferem no mecanismo do pensar. Porque, além das reações, nós somos energia. Nosso corpo possui uma energia chamada energia biomagnética. E essa energia, ela interfere no mecanismo da saúde. Só para você ter uma ideia. Então, como é que o nosso organismo, ele de certa forma interfere na qualidade de vida da gente em relação ao pensar? Que essa é a nossa visão integral. Existe uma coisa no nosso corpo chamada segundo cérebro, que os autores consideram o segundo cérebro pela quantidade, Osmar, de neurotransmissores e células nervosas que possui, que é o intestino. Intestino, é? Exato. Então o intestino aí tem tudo a ver também, né? Tem tudo a ver com ele, por quê? Porque o intestino, ele produz substâncias que a gente chama de neurotransmissores. Aproximadamente 27 neurotransmissores o intestino produz. Isso tem a ver com a questão da qualidade do que a gente pensa. Como assim, James? Bom, só vou falar só as coisas básicas para você entender. Existe um neurotransmissor, a gente fala muito isso na palestra, para que as pessoas possam entender, chamada de serotonina. A serotonina é um tipo de neurotransmissor que está condicionado ao bem-estar. Ao bem-estar, principalmente a parte do sono. Do sono. Isso. Exato. Tem a serotonina e melatonina, é isso? Exatamente. A melatonina está mais ainda ligada à questão do sono. E também é produzida no intestino. Então, você falou dois neurotransmissores extremamente importantes aí. Então, o que acontece? Eles são produzidos a nível de intestino, mas eles agem no encéfalo, que é dividido em 3 partes específicas, para a gente ser didático, e aqui, porque o objetivo da nossa conversa não é assim, uma coisa acadêmica, mas que a pessoa possa entender um esclarecimento, né? Exato. Existem 3 partezinhas no nosso encéfalo, Osmar, que são extremamente importantes, chamadas de neurocórtex, sistema límbico e complexo reptiliano. Traduzindo, existe uma parte que é da razão, existe uma parte que é da emoção, existe uma parte que é uma questão inata, que é uma questão instintiva. A da razão, que é o neurocórtex, é aquilo que a gente observa como informação, certo? O que a gente estuda, o que a gente absorve, que a gente chama de neuroplasticidade. A parte do sistema límbico é das emoções, é o que a gente sente. Bem-estar, é a tristeza, a alegria, a felicidade, é a raiva, são sentimentos que estão no sistema límbico. E o complexo reptiliano? Ele é aquele que se inata. Sabe aquela situação em que a gente precisa tomar uma decisão rápida, e a gente, em frações de segundos, decide? É mais questão isso. Os outros animais vertebrados têm essa questão mais aflorada. Nós evoluímos por conta da questão do processo cognitivo. E esses neurotransmissores produzidos no intestino, eles agem na questão do encéfalo. E eles produzem essa sensação, certo? Então, se eu não tenho uma condição boa, nutrida a nível de intestino, significa dizer que também talvez eu não consiga produzir uma certa quantidade de neurotransmissores que vão me fazer bem.